Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Club Business. Estamos aqui com o nosso primeiro convidado, Yuri Kishina. Doutor que não gosta de ser chatado por doutor. Exatamente. Seja bem-vindo, nosso primeiro convidado. Olá, muito obrigado. Obrigado pelo convite. E é um prazer para interagir com pessoas, internautas, seguidores, porque é o instrumento por excelência. Eu sou porque tu és e os internautas são, então é importante. Não é penso e existo, eu não sou daqueles que penso e existo. Okay. Eu sou porque o outro é. É nessa colaboração individual e coletiva que de facto as coisas andam e os países encontram-se, as sociedades desenvolvem. E é um prazer estar aqui. Vou contribuir com o bocado que eu sei, o pouquíssimo que eu sei. Pouquíssimo, muito! Pouquíssimo. Sim. Pouquíssimo, porque sabe por que é que eu considero pouquíssimo? Não. Porque quanto mais sabemos apenas aquilo que nada sabemos. Acho que a sabedoria é infinita. E esse toque infinito nos dá também a liberdade e a humildade, né? Exatamente. Portanto, nós vamos errando, somos imperfeitos, então sabemos apenas aquilo que nada sabemos e vamos saber sempre pouco, né? Muito pouco. E vamos interagir do pouco com outro pouco vai ser muito. Exatamente. É nesse sentido. Pois, estamos aqui, né, hoje para falar das bases da economia angolana. Né? Comentários há muitos acerca desse tema. E para começar, né, de forma genérica, né, há quem afirma que a economia angolana é marcada esmagadoramente pelo petróleo. Né? O que é que tu achas dessa afirmação? É uma afirmação verídica, mas face à situação que estamos a viver atualmente, como é que nós estamos em pé de andamento da nossa economia? Bem, as pessoas dizem que a economia é marcantemente petróleo. É o normal que se aborda em Angola, né? Mas eu sempre que a economia angolana é marcantemente Estado. Se fosse petróleo seria muito interessante. Certo. Porque a ligação do setor petrolífero diretamente para a economia é muito mínimo. Está mais direito ao Estado e o Estado é que coloca os recursos na economia. Certo. O Estado é que faz a economia, em Angola é o governo que faz, né? Tudo está Mas ligado acredito ao que essa Estado. afirmação é dita por causa daquilo que nós verificamos durante muito tempo, né? Durante vários anos só se falava de petróleo como receita bruta de Angola. Sim. Porque Porque é que a economia de Angola é muito vista no petróleo? Primeiro é que o que faz andar a economia é o governo, é o Estado, e o Estado recebe receitas petrolíferas. Exatamente. É por isso que eu sempre defini, quer dizer, não é diretamente petróleo, mas é diretamente o Estado. E essa característica da economia ser Estado já vem, portanto, do século XX, né? A economia de Angola tem um problema de pressupostos básicos, a maneira como ela nasceu. Ela nasceu de forma débil, em 1975, nós corremos com os portugueses, e, naturalmente, sem transferência de conhecimento, de gestão, base para a sociedade angolana, portanto, é um descalabro depois do processo, né? É nessa perspectiva. De 75 a 77, quase que a economia angolana estava a procurar o modelo. Houve uma crise enorme depois dos portugueses saírem de Angola. Do ponto de vista econômico, houve uma crise enorme. Exatamente. Muitas das vezes até os operários subiram como chefes e não tinham operário para levantar as fábricas que de facto os portugueses deixaram. Mas depois de 77 até 2000, 2002, a economia de Angola viveu moribunda porque tinha guerras, né? Estávamos em conflito militar, naturalmente em conflito militar não se desempenha muito a atividade econômica, é muito conturbado em função do conflito militar. Mas aí, nesse período, de 77 a 2002, já existiam muitas crises. E até crises pior do que essa que nós estamos a viver. É só lembrar que 85 a 86 houve uma crise enorme do petróleo. Foi aquela crise que nos fez com que nós pensássemos em mudar já o modelo, alterar do modelo com característica socialista, ou comunismo, né, para uma economia de mercado propriamente dita. Só que essa transferência não fizemos um modelo interessante, foi uma transferência que não foi totalmente transferência porque o Estado continuou a estar na economia. Exatamente. Então nós temos ainda uma economia que, no meu ver, é uma economia do capitalismo do Estado ou do compadrio, em que quem trabalha no Estado, quem é político, tem empresas e pronto. Nessa perspectiva, é mais mercantilismo patrimonial. Agora, nós devemos pensar como alterar esse modelo. É muito provável, há tentativas dessa nova gestão em querer transformar o modelo, se bem que de facto essa transformação
do nosso modelo da economia do compadrio, do capitalismo do Estado ou economia rentista está a demorar muito, naturalmente está a ser difícil se transformar nesse sentido. Bem, alguns anos, né? Poucos anos, desde que verificamos essa quebra do preço do petróleo, fala-se com muito fervor em crise. Porque se aqui, né, já acabaste de mencionar que pronto, a economia angolana não é só dotada de petróleo, mas o petróleo é certamente uma das receitas que contribui bastante. Por que quando fala-se desse termo crise aqui no nosso país, Angola, foca-se muito nessa quebra do preço do petróleo? Sim, em primeiro lugar, eu não defendo que existe crise na economia. As economias não vivem de crises. As economias vivem de desequilíbrios normais. A vida tem altos e baixos, tá vendo? A economia começou a subirmos a escada. Às vezes vamos estar em cima e depois vamos estar em baixo. É normal esse desequilíbrio. Agora, é importante, há pessoas que sofrem muito, né? E quando alguém está muito sofrendo, está em crise. E naturalmente o termo crise entrou basicamente no léxico em função do sofrimento das pessoas. Mas na economia é normal, esse movimento de altas e baixos, isso vai acontecer sempre. Agora, é importante diagnosticarmos porque que nós entramos em crise. Porque que nós entramos em esse desequilíbrio, esse descalabro. Sim, porque... Esse é importantíssimo. Se nós não identificarmos isso, nós não vamos conseguir sair da crise. Exatamente. Então, o diagnóstico é importante. Nós estamos a errar em fazer o diagnóstico. Nós sempre culpamos que o culpado é o petróleo da nossa crise. Sim, é o que se fala. Então... Mas, do ponto de vista lógico, da economia liberal, que eu gosto muito, em que a pessoa é que faz a economia, não o governo, é o povo que faz a economia, eu acho que a Angola não entrou em crise através do petróleo. Porque quando você acusa o culpa o petróleo, nós temos que resolver o problema na causa. Exatamente. Então temos que falar, preço tem que subir, preço tem que subir. O preço já está a 70, 65. Mas mesmo 67, assim as pessoas ainda continuam a reclamar. Então não é mais o petróleo, ou o preço do petróleo. Porque o preço 60, ou 65, ou 55, sabe, a nossa economia crescia quanto? Já crescia 12, 15%. Isso em 2008, 2007, 2005, 2004, o preço estava apenas, para se analisar o preço do barril de petróleo em 2005, 2004, nós já estávamos a crescer a taxa de 2 dígitos, mas a média de preço era 55. Com 55 nós já estávamos a crescer muito. Exato. Então não é o preço do barril de petróleo. Certo. A culpa da nossa crise chama-se quê? Produtividade. Okay. Angola não produz nada. Sim. Quem não produz nada entra em crise. Mas o mais grave não é isso. É que o mais grave é que você criou um modelo de economia que assenta no consumo. É só consumismo absoluto. Se analisarmos com muito cuidado, quando os preços do barril de petróleo, no início de 2002, começou a crescer, certo, e cresce sempre através de países grandes, o petróleo não baixa nem aumenta com países pequenos. Sim. São os países grandes. Estados Unidos atacou o Iraque. O Iraque era produtor. Sem um produtor, o preço faz o quê? Aumenta. Exatamente. Quer dizer, dá uma pouca oferta. A China entra na Organização Mundial do Comércio em 2001 para procurar matéria-prima. A China então foi para todo mundo e estava a procurar matéria-prima. Uma das matérias-primas que a Angola produz é quê? Petróleo. Então, duas economias grandes impulsionaram com que o preço em 2002, 2003 crescesse rápido. Com esse aumento do preço, quem produz petróleo fica rico. Obviamente. Exatamente. Sim. Angola, por exemplo, em 2002, sabe qual era a nossa riqueza? 6 bi. Em 2013, sabe, ficou quanto? 126 bilhões de Angola. Bilhões de dólares. Exatamente. Ou seja, Angola ficou rico, dormiu e acordou rico. Sem fazer nada. Quer dizer, tem muita procura. Exatamente. Tem petróleo e quem explora o petróleo é sempre estrangeiro. Sim. Quando alguém ganha na lotaria, o dinheiro demora para acabar ou acaba rápido? Rapidamente, sim. Isso que aconteceu para Angola. Angola ganhou bilhões de dólares na lotaria da pressão do preço do barril de petróleo. Repara, tu tinhas apenas de riqueza 6 bi. Em 2013, em menos de 20 anos, você conseguiu 126 bilhões de dólares, sem fazer nada. Quando você ganha muito dinheiro, você tem que pensar, esse dinheiro não vai viver sempre. O petróleo é como se fosse na lotaria. Temos que pegar nesse dinheiro e manipular bem as variáveis para nós crescermos. Só que nós não fizemos isso. Pegamos o dinheiro, consumo.
Repara, tínhamos 14 ministérios, subimos para 35 ministérios. Dávamos carro, Lexo, Prado, crédito, até crédito para casar, saiu, crédito do casamento, crédito do alojamento. Chamamos 50 Cent, basta, nem eu. Aquilo era brutal. Nós estávamos a consumir muito, a pensar que assim nós estamos a desenvolver. E quando você é só consumo, você mata todos os valores que o teu pai te ensinou. Você vem uma ilusão. Nós tínhamos muita ilusão. Exatamente. Até faltávamos respeito nos nossos vizinhos, né? Portanto, então você tem uma crise de valores que depois, naturalmente, tens que ter uma crise econômica. E o mais grave não foi isso. É que até em 2002 o salário do ensino técnico superior, sabe, era quanto? $150. Ninguém fala mais disso. Em 2002 era só $150. Hoje o técnico superior no estado ganha acima de $1.000 e tal. Quase 900% sem fazer nada. Nós não produzimos nada. E quando a tua vida é só consumir, o modelo foi só consumo, não foi produção. Se você quer consumir, tem que ter alguém a produzir. Quem produzia para nós? Era o estrangeiro. Nós só importávamos. Exatamente. Era só importar. E quando você importa muito, você também está a exportar consumo. Você está a dizer o quê? Americano não é preciso ver produzir em Angola. Eu vou ir lá. Só que ele está a criar emprego lá. Exatamente. Então aumentar as receitas deles. Eles criam, ficam desenvolvidos e você fica pobre. Exatamente. E encareces tudo em Angola. Por exemplo, os empresários angolanos pararam de produzir. Quando nós tínhamos muito dinheiro, pararam de produzir. Porque os custos eram altos, como são altos até agora. Porque para de produzir, vão importar, é rápido, as pessoas estão a vir comprar rapidamente. Exatamente. Então, o nosso modelo econômico é que levou à crise, não é o petróleo. O petróleo nunca é causador de crise nenhuma, porque até é uma variável que você não depende de ti. O petróleo depende de ti. Depende de Angola? Obviamente que não. Depende do estrangeiro, é variável exógena. Então você não tem que controlar aquilo que depende de ti. Sim, mas de forma geral, se tu saíres à rua e perguntares, as pessoas vão dizer isso, que né? Que é o petróleo, então, desde que o preço do petróleo baixou e tudo. Até Zungueira já falou isso. Já fala isso. Não, porque é visão política. O político tem que colocar essa visão para influenciar as massas. Mas ele não é culpado. Eu também, se fosse político, ia fazer isso, porque eu quero poder. Mas agora, eu como técnico, como professor universitário, como alguém que entende a economia, repara, eu não defendo que é o petróleo. Porque há países sem petróleo que estão a viver bem, então você vai acusar o petróleo como? E os outros não têm petróleo que estão a viver bem. Você vai acusar que o culpado é o petróleo? Claro que não. Não, é um modelo econômico. O teu modelo econômico é de ilusão. O teu modelo econômico não tem ética. O teu modelo econômico não tem valores. O teu modelo econômico não assenta na produtividade, não cobra um resultado. As pessoas chegam na empresa, começam a ver Facebook, 15 horas estão a ir para casa. Você como é que assim vai sair daqui? É produtividade, não tem nada a ver com o petróleo. Não te cobram resultado, não exigem nada disso. Você tem que ter mesmo crise. A economia de Angola está em crise através da economia de comportamento. É muito populismo, é muito dinheiro fácil. Com dinheiro fácil você não consegue sair da crise. É preciso moldarmos a sociedade no sentido de termos uma outra perspectiva de crescimento econômico e acima de tudo, combater o desemprego que nós estamos a ver. Muitos dos nossos irmãos estão no desemprego. Sim, estão no desemprego. E o nosso desemprego é criado por nós mesmos. E fala-se muito de inflação também, hoje em dia. Por quê? Sim, porque, vamos lá ver. Primeiro, inflação é um fenômeno monetário. Certo. Você tinha muito dinheiro, só que não produzia nada. Mas o nível de salário na função pública não diminuiu. Continua o mesmo. Certo. Quem está a fazer austeridade, quem está a fazer cortes, muita poupança, é o setor privado. O setor privado está a levar muita chapada. Até o próprio governo está aí nas empresas privadas e tira o dinheiro para dar nos funcionários públicos. Só que quando há pessoas a procurarem bens e serviços e não encontram exatamente no mercado, quem está a vender, o único que está a vender tem tendência de aumentar porque ele tem poder sobre aquilo. Tem poder sobre aquilo. Depois, há um outro aspecto também, é que os produtos que vêm do teu país, você importa. E não tem dólar para importar. Se não tem dólar para importar, quem importa primeiro tem tendência de fazer que o preço vai lá em cima. Exatamente. Quando há uma desvalorização, dizem que Kwanza está burro, né? Há um cantor que diz Kwanza burro. O Kwanza está burro, os produtos, o pão fica esperto, aumenta o preço. Exatamente. Então, nesse sentido, isso significa o quê? Primeiro, a nossa inflação está muito ligada ao nosso modelo econômico, que depende muito do estrangeiro, não produz nada. Se você não produz nada, tem tendência a ter inflação. Segundo, um aspecto que você tem que levar muito em consideração é que, afinal de contas,
quem causa a inflação é o próprio Banco Central. Porque o Banco Central é que tem a política monetária. Mas o Banco Central sozinho, o BNA sozinho, não consegue combater a inflação. Precisa o outro lado, que é o lado da política orçamental. Só que o governo não é mínimo, não está a reduzir, está a aumentar cada vez mais. Quando o Estado dá muito salário, não produz nada, o povo vai comprar bem, não tem bem, o preço aumenta. Até o próprio Estado pode criar inflação. É nesse sentido. Então, há várias causas da inflação na economia de Angola. Okay. Mas a causa da inflação é mesmo estrutural, não há produção, não há amor ao resultado, não exportas nada. Quando um país não exporta nada, portanto, não tem como, não tem inflação. Tem que exportar bens e serviços, não é só o petróleo, não é só matéria-prima ou diamante. É preciso também, portanto, ter bens que diferenciam lá em cima para que efetivamente você tenha divisa e desenvolva o país, né? Naturalmente tenha bens e serviços. Mas que a inflação depende da estrutura da economia, depende da estrutura da economia. Okay. E será, certamente, que esse modelo de consumo, né? Se as pessoas têm a renda agora disponível e essa renda só lhes permite comprar, não poupar, certamente que não vai lhes permitir também investir depois, né? Porque acredito que isso depois é um ciclo, está tudo interligado. Que políticas ou medidas achas que seriam propícias, né? para poder organizar isso, né? Porque as pessoas recebem o salário, consomem logo ele, não poupam, e se pouparem é um valor extremamente baixo e depois isso afeta o investimento, né? Extraordinária visão. Estou a perguntar uma das mais importantes. Repara, em primeiro lugar, não existe salário que não é propício à poupança. Todo salário é propício à poupança. Agora, você tem que ser disciplinado ou disciplinada. Primeiro, se o teu salário já é muito reduzido, é pouco, certo, você não pode ter muita despesa. Eu tenho que viver dentro das minhas posses. E é isso que aconteceu com o país. Exatamente. O país viveu acima das suas posses. Quem fechava esse intervalo era o petróleo ou dívida. Só que o petróleo já não existe. Dívida está cada vez mais alta. Agora está assim. É preciso baixar o consumo para aumentar a produtividade. Nas famílias também é assim. Se o rendimento já é reduzido e até incerto, não sabe se vão ser despedidos da empresa, tens um rendimento. Acima de tudo, tu tens que conter o consumo. Não podes aumentar mais a responsabilidade. Há senhores que já sabem que o rendimento é reduzido, mas aumenta mais família, então tem mais esposa, mais não sei o quê. A vida pessoal, a ética pessoal tem que ser associada ao nosso rendimento. A moral, a ética, o comportamento de boa pessoa tem que se associar ao nosso rendimento. Se você tem pouco salário e estás a ter mau comportamento, não vai mesmo chegar e não vai fazer poupança. É por isso que as famílias também ajudam a economia. E é essa poupança que é o sangue, que dá poder ao investimento. E o investimento dá o ar que o crescimento econômico precisa. Exatamente. Sem investimento não há emprego. As famílias têm que fazer poupança. Para já nós não sabemos amanhã se vai ser como, né? Portanto, então é preciso poupança. Agora, a poupança não é só para as famílias. As famílias podem fazer poupança, depois vai vir o outro vilão. Qual é o outro vilão que vem tirar as poupanças das famílias? O Estado. É o Estado. O Estado também tem que ser disciplinado. Certo. Então, sabe por quê? Porque só existem 3 P's que vão fazer com que Angola saia da crise. Quais? 3 P's. Primeiro P, poupança. Uma economia sem poupança não consegue fazer nada. Um país sem poupança consegue fazer o quê? Não consegue fazer nada. Sim. E nós não temos poupança. Sabe que estamos a utilizar qual poupança? Não. Externa. Estamos a nos endividar. Significa que o estrangeiro está a fazer a nossa economia como poupança. Angola é a poupança da China. Angola é a poupança de outra economia. Nós não temos poupança. E nem estamos a lutar para inverter essa situação. Temos que inverter. Então a poupança é um dos pés para tirar a economia da crise. Se não olharmos na poupança, esquece. Nós não vamos sair da crise. Se nós sairmos da crise, dessa crise aqui de crescimento, vamos ter outra crise de dívida. Porque você está cada vez mais a endividar-se. O outro P. P, produtividade. Tem que produzir, temos que sacrificar. É preciso sacrificarmos em nome das gerações vindouras. Repara, as crianças que ainda não nasceram só vão viver bem se nós aqui produzirmos. Se nós amarmos os resultados, se nós termos o compromisso da eficiência, da eficácia.
E, acima de tudo, pensar sempre que amanhã nós já não vamos estar no mundo. Não vale a pena ter ilusão. Sim, e temos que deixar aquele nosso legado, né? Tem que deixar legado. Repara, nós viemos no mundo com missão. Quem pensa só andar assim sem missão está enganado. E qual é a nossa missão? Missão é fazer os outros a serem melhor. Produtividade. Quer na empresa, quem está na empresa produzir. Repara, não perder tempo com coisas que não têm... É feito multiplicador tanto para ti e tanto para o país. Exatamente. Para as gerações, isso é muito importante. Esse é o segundo pé. Nós não temos nada disso. Certo. Vê como é que agora não tem como sair da crise. Segundo pé, esse é o pé mais importante. Procura externa é exportar. Certo. É exportar. O que você produz... Se não produz, como é que vai exportar? Não consegue exportar. Porque não há nenhum país do mundo que desenvolveu como ilha de si mesmo. Nenhum país é ilha de si mesmo. Eu tenho que me relacionar com os outros. Certo. Aquilo que eu digo, eu sou porque você é. Exatamente. Eu não posso ficar fechado. Sim. Nessa perspectiva. Então, Angola também tem que se colocar no centro do horizonte internacional. Mas eu não posso me colocar tenho que ter algo a oferecer. Para mim, oferecer tem que ter competitividade, tenho que produzir bens, ou diferenciado com os outros, ou com custos baixos. Nós não estamos a exportar. Um país que não exporta tem 3 problemas. O primeiro problema, não é eficiente. Não é eficiente, não produz nada, tudo demora, trânsito, dizem até que Angola ninguém vem a tempo, mas felizmente nessa entrevista vinha a tempo, é importante dizer isso. Sim. Segunda vantagem das exportações, vantagem, que também é desvantagem quem não tem, emprego. Não há nenhum país do mundo que tem muito emprego se não exporta. Você não exporta, vai ter muito emprego como? Vai ter desemprego, Angola tem muito desemprego porque não exporta, não tem produtividade. Exatamente. É exportação. Quer dizer que o emprego é muito importante. É uma das vantagens das exportações. Os países que exportam precisam produzir muito. A China é o campeão das exportações. Sim. Sabe por quê? Porque na China, normalmente, anualmente, sai 400 milhões de jovens do mato para a cidade. Custos baixos. Quando saem do mato para a cidade para ir produzir bens, esses nossos telefones, quem produziu são miúdos, né? Sim, que ficam naquelas empresas da China, empresas americanas que foram para a China, é nesse sentido. Então, é emprego. Quando há muito emprego, também nós exportamos mais, porque aí o foco da produção é enorme. Essa é a segunda vantagem da exportação. A terceira, não menos importante, é aquele que fez o nosso Kwanza ser burro. É dólar, divisa. Quando você exporta, recebe divisas. Exatamente. É a melhor fonte de entrada de divisas. A não ser que você tenha Wall Street em Angola, que entra a capitais, né, direitos estrangeiros. Nós não temos Wall Street. Temos é que naturalmente exportar. Vamos ter divisas, vamos ter dólar mais baixo, as pessoas têm mais capacidade de viajar, tudo depende da exportação. A exportação é o ar que a economia respira, é o foco. Eu pelo menos ando a dizer que a solução da Angola não é a diversificação econômica. Você anda a ver muito. Temos que diversificar. Fala-se muito assim. Diversificar. Esse é um chavão. É um slogan. É um slogan político. Todas as economias têm que diversificar, até Estados Unidos e China. E diversificação não é um fim, é um meio. E ele só acontece se você exporta. Se você não exporta, vai diversificar o quê? Zero. Nós, por exemplo, isso é muito importante. Eu defendo sempre que o mais importante numa economia é diversificar as exportações. Não diversificar a economia. Eu já estou. Diversificar a economia e diversificar as exportações são diferentes. Eu só consigo diversificar a economia, diversificar que é alargar as bases de produção, né? Sim. Mas eu só vou alargar as bases de produção se eu tiver divisas para importar matéria-prima. Quem vai me trazer divisa? É as exportações. Exatamente. Há empresas em Portugal que produzem não para Portugal. O foco é vender fora. Tem produtos que os portugueses até nem invejam, mas estão a produzir dentro de Portugal. Mas o foco é quê? É exportar. Porque essa exportação ajuda a entrar divisas. É a única forma do país não ficar amarrado. E eu acho que Angola está amarrado. Por quê? Porque não exporta. Não tem slogan e é preciso estratégia. Mas também não é muito difícil. É simples isso acontecer. Mas se nós tivermos vontade, amor às novas gerações e naturalmente ser verdadeiro com as políticas, isso é que é mais importante. Sim, então obviamente tem que se mudar esse modelo, né, macroeconômico para que a situação melhore. É urgente mudar o modelo. E eu até nem sei se nós temos modelo mesmo como tal. Porque eu acho que Angola é uma economia oportunista. Oportunista no sentido de que o que está a dar, segue. A economia de Angola não tem identidade própria.
Identidade própria é ter um modelo específico e esse modelo é uma filosofia específica, eu chamo filosofia. Eu sempre defendi que o economista tem que dominar a filosofia específica e essa filosofia ser persuasiva no sentido das pessoas fazerem a economia. Quem tira a economia da crise? É o governo? Não. Angola não vai sair da crise se o povo esperar para o governo tirar da crise. Quem tira a economia da crise é o povo. O povo é que tem talento, o povo é que tem engenho. É o teu talento, explorar o talento do outro, juntando, dá um uau. É nessa perspectiva. Mas acho que esse talento, né, não será assim tão fácil de levá-lo ao auge se não tivermos disciplinados, né, como disseste, porque nós estávamos numa realidade e agora acredito que as pessoas ainda não se tocaram no seu todo e pensaram assim, olha, agora nós temos que viver de acordo com aquilo que nós temos, né? Porque verifica-se pessoas que ganham, por exemplo, 50 mil kwanzas e têm um consumo de 100 mil kwanzas, porque querem manter um nível de vida que já estavam habituados anteriormente. Sim, mas eu sempre defendi que tudo que é, seguramente, tudo que é difícil tem um melhor sabor no final. Tudo que é difícil tem um melhor sabor no final. Isso significa o quê? Eu sei que mudar basicamente o comportamento das pessoas não vai ser fácil. Mas é preciso começar, é preciso nós persuadirmos para que isso aconteça. E é um aspecto que eu acho interessante também que devemos levar em consideração. Por que permanecer com as mesmas políticas sabendo os resultados? Você já sabe os resultados, mas continuas no mesmo lugar, tu tens que fazer alguma outra coisa. Então é nesse sentido. Eu acho que primeiro temos que lutar para mudar o comportamento, seguramente. Mas mudar o comportamento temos que ser resilientes e persistentes para mudar isso. E não há país no mundo que desenvolveu sem sacrifício. Não podemos vender a ideia de que para a economia sair da crise vamos sair alegre. É mentira. É preciso sacrifício. Disse que no tempo, depois vem a abundância, não é? Depois do sofrimento. Depois da tempestade vem a abundância. Significa que é preciso sacrifício. Mas o que eu estou a ver é que nós estamos a pensar, para sair da crise temos que passar a mão na cabeça dos outros. Não, está tudo bem, mas isso não é verdade. É preciso exigirmos, é preciso termos sacrifício, é preciso austeridade, é preciso poupar para virar para o investimento. A austeridade não é política, é medida. Você viveu acima da sua esposa, agora tens que vir abaixo da sua esposa igual à sua esposa. Mas até agora a nossa economia não está ajustada, continua assim. Nós continuamos a viver acima da nossa esposa. Nós temos déficit orçamental. Vamos crescer zero, ou seja, vamos estagnar, não vamos crescer. Exatamente. Estamos em depressão. Já lá vão 5 anos, esse ano é muito provável que vamos cair em recessão. O setor petrolífero já está há 6 anos, né, de taxas negativas. Como é que um país que está em depressão quer sair da crise alegre? Sem políticas viradas digamos assim, a mudança de comportamento, mudança de valores, mudança de ideias. Isso é que é muito importante. Porque a nossa crise é mesmo crise de valores. Porque a crise de valores depois origina a crise econômica. Sim. Mas a crise econômica é para restaurar os valores. Está a ver, é um ciclo. Crise de valores, vem crise econômica, a crise econômica restaura os valores. Só que só consegues restaurar os valores se as medidas para tirar o país da crise é mesmo para restaurar os valores. Se não fizeres isso, ainda não vai sair da crise. Continuarás nesta crise. Agora já não vai ser benigna, já não é maligna, porque, portanto, não estás a fazer nada para sair. Tocaste num ponto muito importante, a disciplina do Estado, né? Porque as empresas estão a poupar, maioritariamente. As empresas privadas. Exatamente, as empresas não privadas sim, porque as públicas nós já sabemos o pé de andamento. Mas não é lógica deles pouparem também, porque eles respondem a agendas políticas. Repara, a empresa pública é a empresa quase do político. Certo. Né? Certo. E o Estado está aí, né, nessas empresas privadas a captar exatamente, os impostos. Políticas achas que devem ser implementadas para... Não, primeiro o Estado não pode obrigar que as empresas privadas
façam austeridade. Ou seja, reduzem-se, né? Vão comprimir, reduzir despesa. Não é o Estado que obriga, tem que ser a própria economia. Mas em Angola o que está a obrigar o Estado a ajustar, as empresas a reduzirem funcionário cada vez mais é o Estado. Porque o Estado está a aumentar os impostos, né? Está a aumentar os custos das empresas. E os empresários, quem é empresário sabe, tem que ajustar. O que se passa é o seguinte, Cristina, o Estado comeu no restaurante e não quer pagar a conta. Está aí a obrigar as empresas para pagarem a conta do Estado no restaurante. Mas assim tu não consegues sair da crise. Sabe o quê? Porque antes de fazer austeridade nas empresas privadas, antes das empresas privadas reduzirem funcionários, reduzirem não sei o quê, o primeiro a fazer austeridade tem que ser o Estado. Por quê? Porque, vamos lá ver, o Estado tem 40 ministérios, um exemplo, 50 ministérios. Tinha 35, né? 33 ministérios. Quando o Estado reduz a 12, eu sempre defendi que os governos tinham que ter só 12 discípulos de Jesus Cristo, eram 12. Sim, eram 12. Os ministérios também seriam só 12. Sim, por quê? Porque você dá espaço às famílias a fazerem atividade econômica. Certo. Quando o Estado reduz os números do ministério, as infraestruturas vai lançar para o mercado. Vai lançar para o mercado. E as empresas vão pegar para produzir. E o Estado até vai buscar poucos impostos. Eu quando defendo o Estado mínimo, não é porque Estado mínimo, é porque Estado zero, não. Estado mínimo é que é mais eficiente, mais funcional, responde mais aos problemas e ele fica mais focado na sua atividade. Quais são as funções clássicas do Estado? Não é ter empresa. As civilizações não criaram o Estado para ter empresa. As civilizações inventaram o Estado para 3 funções básicas e importantes. Primeiro, a razão número 1, salvaguardar a vida. O Estado tem que salvaguardar a nossa vida. Exatamente. Segundo, proteger e salvaguardar a propriedade privada. O teu carro já tem que proteger, a tua casa tem que proteger. A tua empresa já tem que proteger. Está vendo? Ataque de outros. Terceiro, não menos importante, esse é dos mais importantes. Dos mais importantes, sem isso nenhum país desenvolve. Muitos países são subdesenvolvidos porque o Estado não faz isso. Garantir e assegurar a nossa liberdade. Liberdade de explorar talento. Liberdade de fazermos as coisas. As 3 razões fundamentais é esta. Agora, ninguém está. O Estado tem que ter empresa. O Estado, quando tem empresa, está aí concorrer com o Antônio, que lhe paga imposto. Ele vende metal aqui, você não tem que vender muito, deixa-me ofender. Exatamente. As empresas, o Estado não tem que ter empresa nenhuma. O Estado tem que se focar nas funções saúde, educação, saneamento, justiça, segurança alimentar, água potável, está a ver? Relações exterior com o resto do mundo já também tem que estar interessante. Exatamente. Um aspecto importante, não menos importante, infraestrutura parcial, não é fazer todas as infraestruturas. Nós andamos a ver alguns países, o Estado quer fazer tudo, até fazenda, quer fazer estádio de futebol, quer fazer estrada, quer fazer tudo, casas, vimos quilamba, o Estado está caindo tudo. Caindo tudo o quê? Tudo perto. Tudo perto. Então tem que se focar em funções muito reduzidas. E depois, se nós tivermos qualidade do ensino, a economia vai andar bem. Quanto maior é o nível de escolaridade, maior é o crescimento econômico. Se tivermos de saúde, vamos andar bem. Talvez saneamento vem muito lixo na cidade de Luanda. É função do Estado. Está a abandonar o lixo para ir ter empresa. Deixa dinheiro para o lixo passado para a educação, para ir dar na TAG, BPC, o lixo fica aí, doença. Então tens que escolher, não podemos ter as 2 coisas. O cobertor é curto. Se você tapar as pernas, a cabeça vai ficar sem tapar. Se tapar a cabeça, as pernas vão ficar sem tapar. Você vai sentir sempre frio. Então, dá também no setor privado, nas famílias, a de serem milionários. O Estado não pode ser milionário sem as famílias serem milionárias. As famílias têm que ser milionárias. Elas é que, de facto, possam fazer um Estado forte. Um Estado forte é quando as famílias são ricas, são milionárias, são instruídas, têm saúde. Aí sim o Estado vai ser rico. Então é nessa perspectiva. E privatizar é o melhor remédio que a economia deveria ter. É a única forma de alterar a cara da nossa economia. A economia da Angola só vai ter outra cara se nós privatizarmos. Mas as privatizações têm que ser de forma inteligente. Tem que ser privatizações com olho de ver. Não é ver mais do que os outros, mas ver primeiro. O efeito multiplicador que até para a nossa economia. Eu sei que há muita gente que não gosta de privatização. Pensa que o Estado tendo empresa, a saúde vai andar bem, a educação vai andar bem. Não. Se analisares com muito cuidado, os países mais desenvolvidos, até o próprio China, a China está a privatizar muitas empresas, até está a privatizar agressivamente.
Os chineses estão oferecendo a empresa. Todas aquelas empresas públicas que têm dívida com os bancos, o governo está dando os bancos, fala, a empresa é tua. Está a acontecer isso. Hoje nenhum país do mundo não ousa não privatizar, porque não quer privatizar. Sofre. Vê Portugal. Privatizaram a TAP, voltaram a reprivatizar. E tem um problema. É nessa perspectiva. E até ainda partidos querem que volte novamente no Estado. A ideia de que a empresa é o símbolo, é aquilo. Vamos perder a soberania. Já ouvi isso? Se nós privatizarmos só Angola, vamos perder a soberania. Quem disse que a soberania de um país está numa empresa? Será que a empresa vai para os Estados Unidos ou americano comprar? Vai ficar em Angola, vai criar emprego. Exatamente. A soberania de Angola, não é, da Constituição diz o quê? Tem 3 poderes soberanos, não é? O executivo, o legislativo e o judicial. Exato. Esse é que garante a soberania do país, não é uma empresa. Não pode ser uma empresa. Então, será que a Google é do Estado americano? Claro que não. A Apple é do Estado americano? Não. A Alibaba é do Estado chinês? Obviamente que não. Mas eles continuam a ser o quê? O símbolo da economia americana e o símbolo da economia chinesa. Está a ver? E até mais há outros chavão. Angola é interessante. Eu se vou mudar de país? Não vou mudar de país porque Angola faz-me ficar felizes com alguns chavões, muitas falácias. Empresas estratégicas, já ouvi isso. Existem empresas estratégicas que não podem ser privatizadas. Como é que vamos privatizar empresas estratégicas? Sim. Mas as empresas que eu citei aqui não são estratégicas na América? São. E é do governo americano? Não. É privado. Empresa estratégica não é aquele que está na mão do Estado. Pode estar na mão da Cristina, certo, mas ajuda o país. O Estado vai defendê-lo se for atacado fora. É o que está acontecendo com a China. O governo chinês está a atacar a América através da Huawei. Huawei, não é? A Huawei. Sim, a marca, Huawei. Sim. Portanto, prenderam uma administradora da Huawei em Canadá. A China respondeu. Porque é a empresa estratégica da China. Exatamente. Então, nessa perspectiva, temos que ter muito sofismo, muitas falácias em Angola que alteram o nosso comportamento, que não ajudam a economia a funcionar, que não ajudam a criar riqueza. O mais importante é riqueza. Por exemplo, há uma falácia do imposto progressivo. Quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos. Assim Angola vai desenvolver. Quem disse que esse é o processo de desenvolvimento é assim? Você que está na fase embrionária, está já a fazer isso, você vai desestimular os mais eficientes para estimular os menos eficientes. Então a Cristina, por exemplo, vive no Quilão e trabalha na Marginal. Sai 5 horas de casa e o colega que vive na Marginal está a chegar a 10 horas. O chefe aumenta o salário da Cristina porque trabalha mais e não aumenta do jovem, do colega que estuda, que vive na Marginal. Não. O governo vem dizendo na Cristina, não, você como ganha 1 milhão de kwanza, vai pagar mais imposto. E o jovem preguiçoso, que está na Marginal, chega a 10 horas, não produz nada, o chefe não aumentou o salário, o governo vem dizer, não, você não paga, você é só 5, tá? A Cristina vai dar 20%, você vai dar 5%, pronto. Assim, ganha o país? Ganha a sociedade? Não. Desestimula a Cristina diz, não, já não vou acordar 5 horas, desculpa, já está me tirando o dinheiro. Sim, prefiro ganhar também o mesmo que ele. Pronto. É essa falácia que existe sobre os impostos progressivos. As empresas mais eficientes, vamos descastigar. As empresas menos eficientes são filhotos de papai e mamãe. Vamos passar a mão na cabeça. Vamos passar a mão na cabeça. Angola tem muita falácia. Angola tem que desmistificar essas falácias. Se quer criar riqueza, é preciso persuadir essas pessoas. É preciso alterar o comportamento. Nós não vamos sair da crise, não vamos atingir o nível dos Estados Unidos, de um outro país, se nós continuarmos com essas falácias. É muito chavão, é querer ter dinheiro sem trabalho, é amar sem amor. Como é que nós vamos continuar com esse processo? Então é nessa perspectiva. É preciso alterar o modelo, mas só se altera o modelo se nós alterarmos o comportamento. É nesse sentido. Olha, é uma abordagem muito interessante, porque agora sim, né, começaste a explicar esses pontos, assim, ao ponto, dá para ver que a ciência econômica é mesmo uma ciência social, porque estuda tudo, está tudo interligado, né? As famílias entram, o Estado entra, é algo super, hiper, mega... É a ciência mais completa do mundo. Quando dizerem qual é a ciência mais completa do mundo da economia, sabe por quê? Porque está em tudo. O mais rico do mundo é economista? Não, é engenheiro. Quando alguém te diz que não é só economia também é o social, porque todo o Estado social é economia.
Como é que você vai separar essas duas coisas? Elas estão juntas. Sim, se a economia está a estudar a sociedade. A economia, a sociedade. Eu vejo políticos a falarem, não, o social também é importante, não é só a economia. O social é a economia. Então o social não é emprego? Exatamente. Eu tenho que ter emprego. Com emprego, o rendimento vou colocar o meu filhão numa escola, num colégio. Então, esse é o chavão que os políticos criaram, um Estado social. Economia não é só economia, Estado social, não. As duas estão juntas. Mas essas duas juntas só funcionam através de um aspecto importante. Liberdade. É um losango, não é? Em cima temos liberdade. Todos os países que têm maior liberdade são mais desenvolvidos. Os países com índice de liberdade maior são mais desenvolvidos. Porque dá liberdade de um jovem inventar o microfone. Mas aqui se você inventar legislação, lei, vamos, deputados vão aprovar uma lei, até aprovam lei, coisa que não existe em lei. Em Angola há leis de algo que não existe no país. Mas já criaram lei, tudo isso para perceber como é que é. Então, primeiro é liberdade. O índice de liberdade econômica do Angola é muito reduzido, está abaixo de 150. Está lá no fundo. Angola não é livre do ponto de vista econômico, porque tudo é Estado. Tudo é Estado. Segundo, rácio capital investido por indivíduo, ou seja, infraestrutura e o número de indivíduos. Então você tem apenas um anzol, petróleo. O petróleo é o que está a pescar peixe para o pessoal Comer. 100 pessoas, ainda 100 só uma trabalha. Para alimentar 99. Você assim vai crescer? Não. O que é que acontece nos Estados Unidos, nos outros países? 100 anzol, 10 pessoas. E ainda chamam imigrante para pegar no anzol. Esse país cresce. Esse país não tem como ficar pobre. Tem que crescer mesmo. Então, o rácio capital investido é preciso muitos meios, infraestrutura, é importante. Terceiro, não menos importante, mas um dos mais importantes, é a educação. Quando eu digo educação, é da forma integrada. Educação em casa, nas famílias, educação na formação, que eu acho muito importante, né? E educação também na rua. Sabias que no Japão aprende-se mais na rua do que, às vezes, nas escolas? Tem uma ética brutal. Você esquece a tua pasta no metro, no autocarro, não se preocupa. Ninguém vai mexer. Ninguém vai mexer. Sabe por quê? Através do quarto elemento que eu vou falar agora. Ética, moral e cultura. Um país sem ética quer desenvolver, sem moral quer desenvolver. Existem 3 sistemas que devem ser analisados numa sociedade. O sistema político, o sistema econômico e o sistema ética e moral. O sistema de ética está mal, o sistema político vai estar mal, o sistema econômico vai estar mal, porque terás uma economia sem rosto humano, selvagem. Né? Muita mentira, muito roubo, corrupção, como nós estamos a ver, né? A chamada CTNP, C de corrupção, T de tráfico de influência, N de nepotismo e P de produtividade. Há muita vaidade, não se produz nada, mas muita vaidade em Angola. Então, nesse sentido, é preciso e é muito importante nós colocarmos a ética no centro da economia. Mas não existe social sem economia e não existe economia sem social. Os dois é opinião PUC. É opinião PUC. Casamento então, perfeito. Exatamente. Quando nós colocamos mal, digamos assim, o nosso PIN no telefone, temos o PUC. Temos o PUC. Então, PIN e o PUC é economia e o social. E a economia é a ciência das mais sociais possível e é a ciência também das ciências sociais mais exata, porque entra a matemática. Sim. Ou seja, a economia chama a economia de quê? A foz do rio. Onde desagua, né? Vai desaguar no mar. Aí mesmo onde desagua, na Barra do Kwanza, Barra do Dande, aí é a economia. Ele prova um pouco da água doce e depois prova um pouco da água salgada. Ele vai um pouco da engenharia, puxa uma parte, e o social. Mas ela é eminentemente social. Porque a economia nasceu na igreja, sabia disso? Não. A ciência econômica nasceu na igreja. O pai do sistema econômico mundial que inventou a economia como ciência é Adam Smith. Adam Smith dava aula de cristão na igreja, de moral e cristão. A economia nasceu na igreja, através de Tomás de Aquino, né? É nessa perspectiva. Adam Smith fez apenas como ciência. Então ela é religiosa, a economia é amor, certo. A economia é ética, a economia é o bem saber, a economia é o bem falar, a economia é o bem fazer, a economia é social, a economia é da igreja. Eu quando vejo pessoas do país a viverem de crise econômica, a igreja está a trazer crise. Eu digo assim, a igreja está a trazer crise. As pessoas não identificam-se muito a ciência econômica nessa perspectiva. Então eu acho que é importante também vermos nessa perspectiva. Ok. Cristina,
Estou super, 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 hiper, mega grata pela tua presença, né? E por essa excelente explanação. Mas para fecharmos já quero que deixes 3 medidas práticas, né, para termos assim a noção de como é que vamos sair da situação atual se pararmos, né, de estar a reclamar, se pararmos de olhar para as coisas como olhávamos outrora, né, antes dessa explanação. A Cristina quer que eu salve Angola no programa dele. Literalmente mas isso. Mas não Angola, vou dizer. A Angola está assim, em crise já. Sim, mas os jovens, principalmente os jovens, né, porque tocou-se nesse ponto, né, de que as pessoas aqui dependem muito do Estado, então. Sim, primeiro vou agradecer o convite que me fizeste. Eu gosto de interagir com as pessoas. Eu gosto de falar com as pessoas relativamente à economia, porque eu acho que a economia é do povo, é para o povo, é com o povo e a favor do povo. Quando digo povo, é a favor das pessoas. Mas quando estamos a falar da economia, devemos também colocar um aspecto importante. O que faz com que as nações se transformem é o conhecimento. É o conhecimento e tecnologia. Né? E depois vem a liberdade. Esses 3 elementos são importantes. Mas esses 3 elementos não existem para os jovens esperarem os outros fazer. É para nós fazermos alguma coisa. O político só faz aquilo que o povo quer. Nós vamos entrar em eleições. Vais ver as promessas dos políticos. É para atrair o povo. Certo. Então nós também podemos influenciar os políticos para terem um comportamento diferente. Mas se nós só vamos influenciar os políticos, se nós sermos resilientes nos nossos projetos, quem tem projeto de investimento, não pare. Se o banco não está a conceder crédito, começa com ideias pequenas, que com capital próprio, o capital alheio, que não é o banco, você consegue fazer alguma coisa. Eu vejo jovens a pensar em ser empresário com ideias já megalómanas, grandes. Não, num país que está em crise, pobre, porque Angola não é um país rico, e nunca foi rico. Sim. Angola é um país pobre. Por quê? Porque o PIB per capita é abaixo de $3 mil, $2 mil. Os mais ricos estão em 100 e tal. Se nós pegarmos na riqueza da Angola e dividir para todos os angolanos vão receber $2 mil. Quase 1 milhão de kwanza, tal. Que vai acabar rápido, expressão. Sim. Então, não é nessa perspectiva. Então, os jovens têm que ser mais persistentes. Eu sempre defendi que a solução do país está nos jovens. Esquecem os mais velhos. Os mais velhos estão aí já. Eles só são agora, se fosse um livro, eles apenas são já a rodapé. Né? É preciso ainda o texto. E o texto estão nos jovens. Os jovens, como texto, têm que escrever. É nessa perspectiva. Nós temos que ser persistentes. Primeiro é ideias. Com a crise surgem muitas oportunidades enormes, Cristina. Tem muitas oportunidades. Agora, as oportunidades não é quem vê mais, é quem vê primeiro. Devem ver primeiro para que efetivamente possam então investir. Hoje, quem é desempregado, não vale a pena procurar emprego. Procura ter alguma coisa, empresa ou investimento. Porque as empresas nascem das famílias, as empresas saem das famílias do Estado. Parem de pensar que o Estado é que vai nos dar emprego. O Estado está falido, o Estado não tem como dar emprego. A vez do Estado foi embora, Cristina. O Estado já não tem mais vez. Agora é a nossa vez, é a vez do povo, é a vez dos jovens. Fazer acontecer. Fazer acontecer, ter ideias, empresas. Não é preciso pensar muito. Por exemplo, está a aparecer novas localidades, 5 mil, não sei o que e tal. Sim. Não tem padaria. Vai lá levar um depósito de pão, leva uma banheira e tal. Se compraste pão 30, vende 50. Já tens aí um lucro interessante. E temos que ter negócios simples para nós vivermos, senão vamos ir embora. Exatamente. Mas a vez do Estado já acabou. Era. O Estado não tem nada, o Estado está falido. Quem faz o Estado é o povo. Até dizem que o Estado é o povo é o Estado. Exatamente. Então é nessa perspectiva. Mas é importante dizer, seguramente, que eu agradeço o convite, estou aqui aberto para interagir e que naturalmente Deus abençoa Angola, abençoa os jovens e também abençoa a tua página, o teu programa, que eu penso muitos jovens vão ser transformados através da tua página. Ok, muito grata, muito grata. Eu que agradeço. Então, pessoal, chegamos ao final do primeiro episódio do Clube Business com Yuri Kishina. Espero que vocês gostem bastante desse primeiro episódio, dessa excelente explanação. E vou deixar para vocês o desafio de curtirem a nossa página no Instagram, @Clube da Misha. Temos a página no YouTube, Clube da Misha. É só curtirem, subscrevam ao canal e sigam a página. Se tivermos mais de 200 visualizações nesse vídeo, lançamos o seguinte:
É tudo e até a próxima.